Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Abdênego Felipe e quero desejar nesta noite a graça de Deus sobre a sua vida. Quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado por você estar conosco, nos acompanhando pelas lives aqui no canal do querido pastor de Araújo. Muito obrigado pela sua audiência. Você é gente boa, você é especial nesta noite conosco. Quero aqui agradecer também na pessoa de João Figueiredo, nosso pastor amado, aquele que tem pastoreado a minha família, tem pastoreado a Igreja Presbiteriana do Brasil na cidade de Caicó. Muito obrigado, pastor, por me convidar para participar desta apresentação, dessa palestra sobre depressão. Estamos no mês de setembro amarelo, um mês que é dedicado à prevenção do suicídio. Então, nós traremos uma série de palestras acerca do tema depressão. Iremos falar sobre ansiedade e outros temas nessa plataforma de canal. Então, nesta noite, o nosso convidado para estar palestrando é o pastor de Araújo. O pastor de Araújo é o pastor atual da Igreja Presbiteriana de Caicó. O pastor de Araújo é casado com a Kelly Cristina e pai da Sara. Pastor de Araújo, formado no Seminário Presbiteriano em Brasília. Pastor, boa noite, seja bem-vindo. Passo a palavra ao senhor, para o senhor estar trazendo essa palestra. E creio eu que abençoará todos nós que estamos ouvindo nesta noite. Muito obrigado, meu querido. Uma satisfação muito grande. Estaremos, sim, contribuindo com esse tema dentro dessa proposta mundial da prevenção contra a depressão. Então, hoje estarei falando sobre isso. E você vai poder interagir com suas perguntas, contribuindo mais ainda com um tema tão importante. Falar de depressão é uma necessidade. Nós precisamos constantemente estar tratando desse tema e, com certeza, aliviando as dores de muitos corações e poupando vidas preciosas que poderão desfrutar a vida abundante que Cristo tem para ela. Muito bem. Sobre depressão, o que podemos falar aqui a nível bíblico, de uma forma simples e rápida, para que você possa nos acompanhar até o fim. Nós fomos criados por Deus como seres psicossomáticos e sociáveis. Então, os sintomas da depressão devem ser buscados nessas três esferas. As esferas que envolvem a questão psicológica, a questão fisiológica e, claro, que a questão comportamental, que envolve o seu relacionamento com a sociedade. Nós temos já conhecimento através de pesquisas ao longo de todo o tempo que já foi demandado e debruçado sobre esse tema, sobre esses sintomas psíquicos. Nós temos, em relação à questão da depressão, a sensação de tristeza, a autodesvalorização, o sentimento de culpa, a redução de capacidade de experimentar prazer na maior parte das atividades da vida, nas artes, né? As coisas que eram consideráveis agradáveis antes, agora a pessoa que está enfrentando a depressão não sente mais alegria nessas coisas. Também nessa área são apresentadas fadigas, perda de energia, diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar e de tomar decisões. Mas nós, como eu disse anteriormente, somos seres mais do que apenas psicológicos, nós somos também pessoas fisiológicas. E dentro da questão fisiológica, nós temos a alteração do sono, e o mais comum é a perda do sono, mas algumas pessoas podem também ter hipersonolência. Nós temos um exemplo na Bíblia, uma Bíblia de Elias, que ainda não existiu o termo depressão, mas ele experimenta uma tristeza aguda, e ele come, ele dorme sem parar. Então, há outros casos registrados de pessoas que, na verdade, têm um efeito contrário da perda de sono. E vem também a questão da alteração do apetite. Algumas pessoas comem demais, outras pessoas deixam de comer, ficam sem vontade de comer, diminuição, então, no interesse sexual,
e assim por diante. É importante você saber que esses sintomas são presentes em pessoas que estão vivendo uma depressão. E na questão social, que nós somos seres não só psicossomáticos, mas também seres sociáveis, Deus nos criou assim. As pessoas que estão enfrentando a depressão manifestarão socialmente alguns sintomas que podem ser observados, como retraimento social, vontade de ficar em casa, sem vontade de sair, sem querer ver pessoas, sem querer ver os próprios amigos, muitas vezes. Crises de choro, né? De repente começa a chorar sem nem dar conta do que está acontecendo, comportamentos suicidas, né? Desejos de tirar a própria vida, pensamentos de tirar a própria vida, que são coisas diferentes, e às vezes alguma lentidão generalizada e agitações psicomotoras. Então, é importante, as pessoas que estão experimentando situações como essa, antes de já ir se autodiagnosticando, procurar um especialista que ele vai poder, através de uma investigação mais profunda, identificar se a pessoa realmente já sofre da depressão ou a pessoa ainda está em uma fase, mas ainda não está vivendo a depressão propriamente dita. Então, isso é muito importante. O que é que a Bíblia pode nos ajudar? O que você que está aí nos escutando, o que você pode, então, a partir de um aconselhamento bíblico, das suas meditações diárias, tirar proveitos significativos para ajudar a combater este mal e buscar a cura no Senhor, embora saiba-se que, muitas vezes, o depressivo tem que lidar com esse problema por toda a fase da sua vida. E eu quero compartilhar rapidamente algumas coisas. A primeira coisa é lidar com a vida de uma forma bíblica, sabendo que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará livramento, de sorte que possais suportar. Veja, você que está me ouvindo agora e está enfrentando um problema de tristeza excessiva e que talvez já até diagnosticado já como uma depressão, não fique dizendo não vou conseguir, eu não posso, eu não vou dar conta. Se você procurar viver de uma forma que tome posse desses princípios bíblicos, você vai entender, interiorizar essa verdade de que, apesar de estar sendo difícil, você é capaz de suportar. Você é capaz de dar conta, porque não é algo sobre-humano, mas está dentro de uma estrutura que é capaz de lidar, porque Deus te criou com essa estrutura e não haverá algo que seja além disso, e você terá, então, esse alento, ou pelo menos essa âncora para se ancorar nesses momentos difíceis. Nunca diga, não vou conseguir, amanhã não vou conseguir abrir os olhos, amanhã não vou conseguir levantar. Não. Tome posse dessa verdade. Nada que não fosse humana, o que vem sobre nós neste mundo caído, nós poderemos suportar. É claro que não estamos negando a dor, o desconforto da sua alma, a agonia do seu coração. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você pode. Você pode. O apóstolo Paulo diz que nós poderemos tudo naquele que nos fortalece. E esse poder aqui é de vencer essas dores da própria existência humana que vem sobre nós. E ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, fome ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, angústia, aqui entra um elemento que está associado, aqui relacionado à depressão, que é uma angústia profunda. E o apóstolo Paulo está dizendo, isto não poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus continuará sendo suporte para a nossa vida e nós vamos vencer. Então, coloque isso no seu coração. Tome posse dessa verdade e quando você estiver naquela situação no fundo do poço e pensando assim, não vou dar conta, eu não consigo. Lembre-se dessa palavra. Não, você consegue. Nunca diga não posso. Você pode conseguir. Espere mais um pouco. Deixe as misericórdias de Deus se renovarem mais uma vez na sua vida pela manhã. Você terá uma nova força, lutará com um novo poder que você não tinha antes de acordar naquela manhã renovadora. Então, é importante você
tomar posse dessas verdades. Lembrar que alguns servos de Deus lutaram contra as dores excessivas da alma, como eu já falei aqui de Elias, mas outros homens também. Moisés ficou muito angustiado na sua luta de conduzir o povo, cansado de levar aquele povo rebelde. Isso lhe trazia uma carga muito pesada, né? Então, pessoas que pediram para morrer na Bíblia, o Senhor não atendeu esse pedido, e porque o Senhor sabe que há uma tristeza por trás daquilo e uma dor que o Senhor compreende. E é preciso, então, entender que nós precisamos confiar nessa verdade de que podemos, sim, podemos vencer. Outra coisa, tenha pensamentos corretos sobre Deus e sobre você mesmo. Muitas vezes nós temos um pensamento que não é bíblico em relação a Deus. Deus me abandonou, Deus não se importa comigo, né? Deus me deixou nessa. Deus, se me amasse mais, não tinha permitido que eu ficasse assim. Isso não deve ser pensamentos apropriados nesse momento de dor. Seu coração só vai se virar contra o próprio Deus, gerando uma reação contrária de abandono e lhe tirando aquele suporte que pode te dar em momentos como esse. E de si mesmo. Filipenses 4:8, Paulo escrevendo, diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tenha uma estrutura de pensamento mais saudável. Busque pensar nas coisas boas e não ficar focado só nas coisas ruins da vida. Nesse mundo caído, temos muitas coisas que não são do nosso agrado. E isso é verdade, não estamos no paraíso. Muitas dificuldades nos cercam, mas nós não devemos ficar olhando para os espinhos, mas olhar para os lírios do campo. Quando Jesus disse, olhai os lírios do campo, é certo que havia pedras no meio dele, havia gravetos, havia os espinhos, havia tantas coisas, mas o Senhor nos ensina a olhar as coisas belas da vida. É certo que na depressão tudo fica muito cinza, tudo fica escuro, tudo vai perdendo o sentido. Por isso, não conseguiremos enxergar essa beleza se não nos esforçarmos. E você diz, mas como nos esforçar se não tenho mais força? A Bíblia diz, ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Isso é um mistério de Deus, multiplica por zero e tira para nós algo maravilhoso. Precisamos perder a nossa força, podemos até perder a nossa força, perder nossa esperança, mas não podemos perder nossa fé em Deus, aquele que pode dar muito mais do que pedimos e pensamos. Outra coisa importante para você, meu irmão, você que está me ouvindo, procure ser agradecidos. Em Efésios 5:18 ao 21, o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. A gratidão é um ótimo remédio para vencer as consequências ou os sintomas da depressão. Nós precisamos traçar uma meta na nossa vida, claro, com esforço, procurar criar um ambiente de paz, não ficar plantando discórdia, plantando coisas ruins à nossa volta, mas buscar expressar a alegria do nosso coração, porque há motivos para isso. O primeiro dele é que ele nos salvou, deu a sua própria vida por nós, já seria suficiente para despertar em nós uma gratidão infinita de saber que eu poderia estar pior do que eu estou no momento agora. Existem pessoas sofrendo verdadeiros tormentos, morando debaixo de ponte, morando em lugares inapropriados, sem cobertor, sem comida certa, sem nada. E muitas vezes deixamos de enxergar essas coisas, por isso nos tornamos pessoas que não conseguimos expressar nossa gratidão e louvor, que é apropriado para
gerar uma vida de alegria. O nosso organismo, quando nós cantamos, quando nós nos alegramos, está produzindo substâncias boas para o nosso corpo. Pelo contrário, quando estamos lamentando, reclamando, nós estamos, da mesma forma, produzindo substâncias que estão relacionadas à nossa atividade mental. Lembre-se, eu falei, somos psicossomáticos. Aquilo que o corpo faz, a mente reflete. E o que a mente pensa, o corpo reflete também. Busque cumprir tarefas, mesmo que sejam difíceis. Em Filipenses 4:9, Lucas 9:23, fala sobre isso. Atividades diárias da vida, atividades essenciais ao crescimento espiritual, envolvimento social. Nós precisamos disso, nós somos seres laboriais. Fomos criados por Deus para o trabalho, para praticar, não só aprender, mas praticar as coisas que aprendemos através de um trabalho produtivo. Então, Filipenses 4:9 diz: o que também aprendestes e recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha, geralmente pessoas que não são realizadas profissionalmente têm mais tendência a ficar retraídas, tristes, inconformadas com a vida, porque nós somos seres laboriais. O trabalho, quem não trabalha, tem mais chance de ficar depressivo. Eu não estou falando aqui trabalho simplesmente como esforço físico. Hoje, você dentro de casa trabalha muitos, mas às vezes não é um trabalho que lhe traz realização. É como se você não estivesse dentro da vocação. E esse trabalho se torna penoso e trabalhoso e não um trabalho que traz satisfação. O trabalho não é um castigo, mas um benefício que Deus nos dá para adquirirmos coisas que aliviam o estresse e a dificuldade da vida. Por exemplo, se você hoje trabalha e pode comprar um ar-condicionado, você vai ter uma noite mais confortável. Então, o trabalho que você utilizou para gerar o dinheiro para comprar ele não era uma coisa ruim. Pelo contrário, era um benefício que Deus estava lhe dando como oportunidade de adquirir algo que vai amenizar o efeito do pecado, que é a geração gemendo, é a geração que sofre. Nós não estamos mais no jardim, nós estamos em um deserto terrível. E o trabalho nos ajuda a amenizar o efeito da sequidão do deserto. Então, o trabalho é muito importante, envolva-se com alguma coisa. Se você não tem uma atividade ainda profissional, você pode trabalhar com ação social, você pode trabalhar através da arte, através da pintura, através do bordado, através da costura, através de diversas formas de expressões de arte. Isso vai fazer muito bem. O que não pode é ficar com a sensação de que não está trabalhando, mas você, de fato, é uma pessoa que gasta muita energia com o esforço diário. Então, lembre-se, nós fomos colocados no deserto não para uma vida ociosa, mas uma vida que viesse a ser laborial. Então, quando nós não fazemos isso, somos afetados. E a depressão, muitas vezes, está relacionada a este sentimento, essa sensação de não realização. Eu já vivi tanto tempo e hoje eu não sou nada, hoje eu não consegui nada, hoje eu não me alegro em nada. Então, isso é muito importante. Lembrando que nós devemos tratar alguns problemas que são chamados na Bíblia de pecados, que são elementos que auxiliam negativamente no problema da depressão. O medo, a ira, preocupação, perdas e culpa. Tudo isso deve ser resolvido, porque uma vez não resolvido diante de Deus e diante das pessoas, terão potencial de trazer sofrimento e agravar o problema da depressão. Exceto que tem algumas pessoas que têm uma predisposição genética, outras pessoas têm uma facilidade, uma predisposição social pelo ambiente que vive. Então, é um ambiente tumultuado, de muitas acusações, de muita cobrança, gerando culpa, gerando um sentimento de ineficácia em tudo que faz. Mas, em todos os casos, nós precisamos vencer o medo, vencer a ira, que é isso que assola, atinge o nosso coração e nós ficamos com ódio do outro, isso é uma verdade. As preocupações excessivas, as perdas, saber lidar com as perdas faz parte da nossa vida. Nós não só ganhamos, nós perdemos também. E nós devemos nos acostumar com isso logo cedo. E a culpa só Jesus pode levar.
ninguém é capaz de levar uma culpa sobre si. Ele é o bode expiatório, é aquele que levou sobre nós, sobre ele, as nossas mazelas. Ele é capaz porque é Deus. Nenhum de nós somos capazes de levar uma culpa em nosso coração. Então, é isso que eu queria trazer rapidamente para vocês, porque a proposta é ser breve. E nós poderemos aprofundar esse assunto através da interação que poderemos ter com você. Então, vou voltar a palavra ao seminarista Abdênego e dará continuidade à organização das perguntas. E muitas pessoas já comentaram e eu vou começar agora a soltar isso na tela. Muito obrigado, pastor. Agradecemos pela a disposição do senhor, trazer essa palestra, que ficou também sendo como uma palavra, né, pastoral, trazendo orientações, trazendo palavras que, com certeza, edificará a nossa vida, principalmente aqueles que estão passando por esse momento, né, um momento onde teve sua vida acometida da depressão. A gente vai deixar aqui um espaço de tempo para a gente fazer perguntas. Então, se você tem alguma pergunta a fazer, pode colocar aí no comentário, no chat, que vai estar aqui saindo na tela, e nós iremos fazer a pergunta para o nosso pastor De Araújo. Ele estará respondendo acerca do tema o qual aqui foi debatido. Olha, pastor, palavra de Deus. Algumas coisas aqui eu anotei que o senhor falou, né? Acerca do poder de Jesus. Jesus, ele tem esse poder de nos livrar e nos dar essa força para a gente enfrentar, né? E sair desse quadro depressivo. Também o senhor falou sobre a mente. Nossa mente precisa estar conectada com a palavra de Deus, encher a nossa mente da palavra de Deus, e a consequência disso é fortalecer a nossa fé através dessa terapia, vamos dizer assim. Sabemos que a depressão ela é tratada por medicações, por tratamentos, né? E também através da fé. Nós não descartamos a fé. E diante disso, pastor, eu queria fazer uma pergunta aqui ao senhor. Sabemos que muitas vezes nós agimos de forma errada, julgando, né? Trazendo um certo juízo sobre essas pessoas que são acometidas da depressão. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, qual o papel da igreja durante esse quadro, né, que estamos vivendo, é um quadro atual, como o senhor citou também, que lá na antiguidade, alguns personagens bíblicos na palavra de Deus, teve o quadro da depressão, como o senhor bem citou aí, Elias. Então, qual o papel da igreja? Como a igreja se comportar? Como a igreja pode cooperar, né, quando se estiver diante desse quadro? Às vezes é dentro da nossa casa. Então, nós, como cristãos, devemos saber nos comportar. Não chegar com palavras de juízo, né, já condenando, dizendo também que isso é algo espiritual, que é o demônio. Muitas vezes tem essa linha teológica, né, podemos dizer assim, essa linha que vem dizendo que já é do espírito do demônio que está oprimindo. E a gente sabe bem, como o senhor citou, que às vezes são outros quadros que levam à depressão. Então, como a igreja, nós que somos cristãos, como nós podemos se comportar diante desse quadro? Obrigado, meu irmão, uma ótima pergunta. E a primeira coisa que a igreja tem que fazer, através dos seus pastores, dos seus líderes, é desconstruir essa ideia falsa de que homens e mulheres consagradas não vivem o problema da depressão. Isso é um pensamento perverso, porque a pessoa que já está enfrentando vai sofrer duas vezes. Ela está sofrendo pela dor do quadro vivenciado e ainda sofrendo porque ela sente vergonha de expressar isso diante da comunidade, que acha que alguém que tem depressão é porque não é alguém que tem fé suficiente, que não é consagrado o suficiente. Ora, neste mundo caído, as enfermidades e as desgraças da vida alcançam não só o ímpio, mas também o homem e a mulher de Deus. Isso é uma verdade, nós não podemos negar. E negar essa verdade é um desserviço que a igreja faz
em relação às pessoas que estão sofrendo. O crente adoece do coronavírus, o crente adoece de câncer, o crente consagrado, o homem de Deus consagrado, e aqui eu estou falando do crente, aquele que mantém sua fé em Deus, né, na sua devoção a Deus, também não estão isentos dessas mazelas da sociedade. E a igreja precisa ensinar isso claramente para os seus membros, para que quando eles estiverem experimentando isso em sua vida, não venha sofrer duas vezes, achando que é porque não tem fé, é porque não é consagrado o suficiente, é porque tem um demônio e tudo mais. Não estamos negando as opressões demoníacas, nós não estamos negando as influências das trevas que pode trazer sobre uma pessoa exatamente enfermidades e tudo mais. Não estamos negando isso, mas também estamos dizendo que não podemos atribuir a todas as doenças o problema que seja demoníaco ou falta de consagração. Então, meu querido seminarista, a primeira coisa que a igreja tem que fazer é desconstruir essa ideia errônea que surge aí no meio da igreja, e isso tem trazido muitas tristezas. Outra coisa, achar que a depressão é safadeza, como diz assim, que depressão se resolve antigamente com cinto, a depressão se resolve com sandália. Essa besteira de ficar aí nos cantos da parede chorando, isso é besteira. Então, no meu tempo, quando o menino estava desse jeito, eu dava uma surra nele, ele se levantava e tinha que ir para a vida. São coisas que não existem, querido. São coisas que nós devemos deixar bem claro para os membros da igreja e para aqueles que estão nos ouvindo nessa hora, que não tem nenhum sentido. Homens e mulheres de Deus consagrados também sofrem. E a igreja tem que deixar isso bem claro e, através da pregação bíblica, através de uma orientação pastoral séria, através de conselheiros capazes, para que venha contribuir para a recuperação dessas pessoas. E elas se recuperam. Nós temos aqui já testemunhos dessas recuperações. A irmã Mara, que fala dessa recuperação que ela teve, e louvado seja o nome do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Isso nos enche o coração de esperança e faz com que possamos dar esperança a outras pessoas. Então, é isso aí, meu irmão, e se tiver mais alguma coisa, pode ir acrescentando. Amém. Obrigado, pastor, pela resposta. Então, é isso, meus amados. A gente vai dar continuidade a esse tema. Então, desde já, eu já quero convidar você para a próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 18h30. Estaremos aqui por essa plataforma, né, no canal do Facebook, do pastor de Araújo, trazendo mais um tema relacionado à depressão. Então, já desde já eu convido a você, a sua família, compartilhe essa live. Essa live vai estar gravada também, vai estar salva lá no YouTube, no canal do pastor de Araújo, né, reverendo.de Araújo. Você vai lá no YouTube também e pode assistir por lá outras vezes e compartilhar. Então, desde já, eu já convido a todos vocês para a próxima quinta-feira estar conosco aqui nesse mesmo horário. Eu quero também já deixar aqui, pastor, um link, né, uma parceria que a Igreja Presbiteriana de Caicó tem com a Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília. Essa igreja da Presbiteriana lá em Brasília, ela tem um trabalho exponencial, um trabalho abençoador. O link é esse que está aí no visor, é o Amigos da Dor. Esse link você pode acessar e conversar com pessoas capacitadas, treinadas, para que você possa desprender, né, um pouco, colocar para fora. Muitas vezes, pastor, a gente vê também que é porque não temos com quem compartilhar essa dor que se torna insuportável. Então, você clica nesse link aí e vai dar direto com pessoas de Deus para te ajudar a conversar com você. A outra coisa também, pastor, que eu quero deixar aqui, é que nós estaremos orando por todos vocês que passaram por essa live, que comentaram, né, falaram que, como a Mara Lidiana aqui, que falou que se libertou, graças a Deus, Deus curou da depressão, mas nós iremos ainda continuar orando por você, Mara, por Jaqueline também, falou que está enfrentando esse momento por uma perda, né, do seu filho. Então, são vários motivos que traz
uma pessoa ser acometida, e nós estaremos orando por você. Estaremos aqui colocando o nosso caderno de oração, que tem também lá no site, no link da nossa igreja, um caderno de oração. Nós estaremos colocando o nome de você, e estaremos orando por você. O pastor quer dar mais uma palavra? Isso, meu irmão. E muitas vezes as pessoas não conversam porque quando conversam, tem um efeito tão negativo que as pessoas censuram, as pessoas atribuem a ela a falta de fé, atribuem a outras coisas, que já foi comentado a isso. Por isso, para o depressivo, não basta apenas ter alguém para conversar. Ele precisa da pessoa certa para ouvi-lo. Então, não são todas as pessoas que estão prontas para ouvir uma pessoa que está enfrentando a depressão. Quando você está enfrentando um problema desse e encontra uma pessoa para conversar, e em vez de ela contribuir para aliviar a sua dor ou trazer um alívio, uma orientação, muitas vezes ela julga mal, fala para outras pessoas e acaba prejudicando mais do que trazendo auxílio. Portanto, queridos, é importante ter pessoas aptas ou capazes, não que todos não tenham capacidade para isso. Algumas pessoas não alcançaram ainda, como eu falei inicialmente, por serem está sendo mal instruídas. Pessoas que têm desenvolvido algum tipo de preconceito, né? Algum ensino errôneo das escrituras ou aprendido dos seus pais, mas a verdade é que precisamos de pessoas capazes, sim. Isso é uma verdade, meu irmão, e precisamos levar isso em conta. E como você falou, os irmãos aqui do Amigos na Dor, ali, através do chat, na hora que você entrar aí, já vai ter uma pessoa lá para te atender, se você quiser fazer agora. Se você estiver precisando, aqui temos uma pessoa que está enfrentando uma luta, se ela quiser entrar agora, ela pode fazer isto, né? E ela, então, vai ter uma pessoa para ouvir. Amém. Obrigado, pastor. Eu quero encerrar, pastor, nessa noite, com um coração grato. Como o senhor bem falou, nós precisamos da gratidão. Grato ao Senhor Jesus Cristo por nos salvar. Se tem algo que ele nos libertou, que atormentava a nossa vida, foi a condenação. E o nosso Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele nos liberta, ele nos sarou, nos curou, levando sobre si todas as nossas enfermidades. Então, se tem algo que precisamos nos libertar, ficar livre, é da condenação. Então, o Senhor Jesus, ele é aquele que dá a solução para isso. Quero deixar também, pastor, aqui, para encerrar, agradecer a você que nos está acompanhando, que está nos ouvindo. Muito obrigado da sua presença e a sua audiência. Quero deixar, pastor, aqui um versículo em Mateus, capítulo 11, verso de número 28 ao 30, que diz assim: Disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Maravilha. Obrigado, pastor, mais uma vez pela sua oportunidade, por ter me convidado para estar junto com o senhor, fazendo esse trabalho, levando a palavra de Deus, levando algo de bom do Senhor Jesus para os nossos lares. Muito bem, e quinta-feira você já pode marcar na sua agenda, estaremos falando sobre ira. São pessoas que guardam muito rancores no coração, têm dificuldade de esquecer, têm dificuldade de perdoar. Então, nós estaremos entendendo a ira de uma forma bíblica e vai trazer muito benefício para você que enfrenta hoje uma depressão. Algumas pessoas têm tido o tratamento médico prejudicado porque não consegue lidar com a ira do coração. Então, se você não consegue lidar com o problema do seu coração, você vai, com certeza, diminuir o efeito farmacêutico, vamos dizer assim, do que está sendo administrado a você. Então, alguém que está sendo medicado não significa que deve dispensar um bom acompanhamento. Então, as duas coisas caminham juntas e trarão grandes benefícios para quem está aí nessa caminhada. Muito obrigado,
Felipe, parabéns aí. E vamos estar juntos durante todo esse mês. Todos vocês, uma boa noite. Que o Senhor Jesus te dê uma noite reparadora, um sono tranquilo, para a glória de Deus. Boa noite. Fiquem Obrigado. com Deus. Boa noite.